Mateus 16, o versículo 18, está escrito assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O versículo 19: E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Amém? Então, esse é o tema que nós estamos tratando. Hoje é a segunda live que nós vamos tratar desse tema, ainda falando dessa expressão que Jesus falou para um dos discípulos por nome Pedro, quando ele diz: Pois tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe que a gente falou bastante na live anterior, amém? Sobre esse assunto de quem de fato Jesus está falando. Muitos entendem como a Igreja Católica fundou e tem o entendimento que a igreja foi alicerçada sobre a vida do apóstolo Pedro e não de Jesus, que toda essa autoridade foi dada para Pedro. Antes de dar continuidade, eu quero aqui deixar bem claro que eu não estou aqui para atacar a fé de ninguém. Amém? Mas nós não devemos concordar com ensinamentos que não estão dentro das Escrituras. Não está na Bíblia. Se alguém vê um tipo de ensinamento que não concorda com aquilo que a Bíblia ensina e se calar, Deus tomará conta no dia do juízo. Se você conhece a verdade e omite a verdade, você está pecando. Eu estou pecando. Se a gente vê o erro, as pessoas sendo conduzidas ao inferno, a perdição, e a gente se calar, tendo o conhecimento da verdade, nós estamos seguindo um caminho de perdição também. Aqueles que pregam a palavra de Deus. Isso que eu estou falando é para os que têm conhecimento da palavra de Deus. Para mim, para você pastor, você apóstolo, você diácono, independente do cargo eclesiástico, mas se tem o conhecimento das Escrituras e está só olhando milhões e milhares de pessoas sendo conduzido ao inferno através de falsos ensinamentos, que eu e você tem um conhecimento e que poderia tirar aquela alma através do ensinamento verdadeiro e genuíno da palavra de Deus, da perdição do inferno, nós estamos pecando também. Nós estamos sendo convivente com o pecado. Você sabia disso? E grande será o juízo se não houver arrependimento e a gente retroceder no nosso entendimento. Então é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade do verdadeiro cristão combater as falsas heresias, os falsos ensinamentos pela palavra. Não é combater com debates, brigando, se degladiando com palavras ofensivas. Não estou aqui para ofender, eu estou aqui para pregar a palavra. Se você quer conhecer a verdade, pegue a Bíblia, que muitos têm neste momento em cima da televisão, em cima de alguma coisa dentro da sua casa, aberta no Salmo 23 e no Salmo 91, acreditando que aquilo vai ter algum efeito. A palavra de Deus, ela só vai cumprir o seu propósito na minha vida e na sua vida se você, primeiro, ler a palavra. Segundo, entender a palavra. Terceiro, aplicar ela na sua vida, ou seja, praticar ela dia por dia. Viver conforme as instruções que está dentro da Sagrada Escritura. Sendo assim, a palavra que é viva, porque a palavra é o próprio Cristo que está à destra do Pai, à direita do Pai neste momento, vai começar a se mover na sua vida, vai se manifestar na sua vida, porque foi dado esses 3 primeiros passos. Primeiro, eu quero conhecer a Deus. E como eu vou conhecer a Deus? Medite nas Escrituras. Segundo, entenda, busque o entendimento daquilo que você está lendo. E por fim, repito, aplique na sua vida. É impossível algo sobrenatural não acontecer e não continuar acontecendo, uma vez que você permaneça nisso.
Algo sobrenatural vai acontecer. Primeiro, transformação de vida, libertação. E a prosperidade, começando pela prosperidade espiritual, chegará na nossa vida. As demais coisas serão acrescentadas, como Jesus ensinou em Mateus 6, o verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas, a comida, a bebida, tudo aquilo que está relacionado ao mundo físico, ao plano físico que nós vivemos, estamos no presente momento, Deus proverá. Deus vai abrir as portas, Deus vai prosperar, Deus vai criar situações, Deus ele vai honrar, porque tudo ele criou, tudo é dele, pertence a ele, e ele cuida de tudo que ele criou. Ele cuida, amém? Então observe, muitos têm esse entendimento, que Pedro foi o primeiro apóstolo, o primeiro papa, e a igreja, segundo os ensinamentos da igreja católica, repito, não estou atacando a fé de ninguém. Mas se você tem esse entendimento, assista essa live. Se você tem esse entendimento que a igreja foi edificada sobre Pedro, um homem pecador como eu e você, assista essa live. E tire suas próprias conclusões pela palavra de Deus e não pelo aquilo que você somente ouve. Esse é um dos grandes erros de muitos. Ouve e depois sai falando aquilo que ouviu como papagaio. Repetindo aquilo que ouviu. Não seja assim, porque você trará um grande problema sobre a sua vida. Amém? E para você melhor entender isso, olha só o que está escrito em Atos 17, 11 e 12. Ora, estes foram mais nobres do que o que estava em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Verso 12. De sorte que creram muito deles, e também mulheres gregas, da classe nobre, e não poucos varões. Então, observe algo. Paulo, o apóstolo Paulo, está pregando aqui em Tessalônica. E ali tinha muitos judeus, naquele meio ali, naquela cidade, que tinha as escrituras. Pessoal que fazia parte do povo judeu. E eles tinham as escrituras e tinham conhecimento dos planos de Deus para a humanidade, começando através do povo judeu. Quando Paulo ele prega, ele ensina naquele dia, quem estava ali ouvindo, vão para suas casas. Mas quando eles chegam nas suas casas, o que eles vão fazer? Eles vão para a Bíblia. Eles vão ver se aquilo que Paulo estava ensinando no culto está na Bíblia. E é verdade aquilo que ele ensinou. Observe a porção de palavra que diz: examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Assim como? Como ele estava falando, como ele estava pregando. Ou seja, todas as vezes que Paulo ia pregar, os apóstolos iam pregar, passavam por ali, os ouvintes examinavam não só um dia, mas o texto está dizendo, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Eles examinavam. O resultado disso, qual foi? O versículo 12, de sorte que creram muitos deles. Almas foram salvas. Vidas foram alcançadas. Pessoas foram transformadas. Por que eles foram transformados? Porque eles ouviram a verdade, examinaram se de fato a fonte era verdadeira, e depois que examinado, acreditado, creram, dentro dele gerou a fé, pela ação do Espírito de Deus, que de fato Paulo estava pregando o verdadeiro Jesus, não falso Jesus. Estava pregando o verdadeiro Cristo, proferido nas Escrituras, e não um falso Cristo. Resultado, salvação de almas. Mas infelizmente muitos na nossa geração não faz isso. Muitos ouvem e saem propagando sem consultar as Escrituras, sem ao menos saber a fonte daquele ensino, sem ao menos saber a fonte daquelas palavras, sem ao menos saber a fonte, procurar saber a fonte daqueles dons que aparentemente está ali naquele momento sendo executado. Resultado disso, uma igreja fraca, um povo fraco espiritual, sem raiz e o pior de tudo, seguindo o caminho de perdição. E isso é muito sério.
Amém? Então, examina as Escrituras. Voltando aqui, observe algo. Jesus, quando ele usa esse trocadilho aqui, dizendo tu és Petros no grego, na língua original a qual foi escrita o Novo Testamento, tá bom? No grego, significa Petros, rocha. Amém? E Jesus diz, sobre esta pedra, se referindo a ele, primeiro ele fala, tu és Pedro, né? Que é Petros no grego, que significa rocha, ou fragmento de rocha. E quando ele aponta para si, ele diz, e sobre esta, se referindo a ele, pedra, que é montanha rochosa, algo grande. E o significado pelo qual Jesus usa esse simbolismo das pedras é muito profundo, e você vai já entender. Ele fala que vai edificar a igreja dele. Um ponto que você deve entender, a igreja de Jesus. E sendo a igreja de Jesus, quem edifica não é o homem. Jesus está dizendo, edificarei a minha igreja, edificarei. Jesus está dizendo, eu vou edificar, eu. É Jesus que edifica a sua igreja, sobre ele, porque ele é a rocha, comparando com a sua palavra. Algo sólido, algo que não passa, algo que subsiste pela eternidade. Por isso ele usa essa expressão, se simboliza essa linguagem figurada para entender, para nós entender melhor a posição do discípulo e a posição de Jesus Cristo. A obra